25K! É, 25K! Pessoal, quero muito agradecer a todos vocês pelos 25 mil inscritos, né? Pela honra e glória de Deus. Também quero explicar hoje porque eu fiquei 2 anos parada, sem fazer vídeos, né? Pelo motivo de saúde que eu fiquei. E eu lembro perfeitamente, 2 anos atrás, quando um dia eu vim, sentei bem aqui com essa vizinha minha, ela percebeu o meu quadro que eu tava, né? Que era um quadro de depressão. Eu não comentava com ninguém, porque a gente não gosta de comentar. Mas como a gente é muito próximo aqui uma da outra, ela chamou eu, senta aqui, Eliane, vamos conversar um pouquinho. E eu vim pra cá, gente, eu tava tão ruim, eu saí daqui tão mais renovada, mais alegre um pouco assim, porque a gente tem vontade só de esconder, né? Nesses momentos mais difíceis que a gente passa, que é a ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então eu nunca vou esquecer aquela conversa que a gente teve aqui, eu e ela, que nós ficamos aqui por pouco tempo, mas que me ajudou bastante. Então, assim, eu agradeço muito a ela por ter observado, né, esse sinal que eu já estava dando, de não querer sair nem ali na porta, de não querer conversar com nenhum vizinho, não conversar com ninguém, ficar quietinho na minha. Isso não é bom, né? A gente tem que ficar muito atento às pessoas que estão ao nosso redor, que está passando por esse momento, porque não é fácil, gente. Agora eu vou lá contar um pouquinho da minha história para vocês. Olá, meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, eu quero agradecer hoje primeiramente a Deus e depois vocês, meus seguidores que estão me seguindo aí, né? Que nós batemos 25 mil seguidores pela honra e glória de Deus. E eu quero pontuar hoje com vocês um momento que eu passei muito difícil, no qual eu fiquei 2 anos parada sem gravar. Aí muita gente vai lá na outra rede vizinha e fica perguntando por que eu parei. E pra mim é meio delicado de falar, né? Igual eu sei que para muitas outras pessoas que já passou ou está passando o que eu passei, é delicado também. Mas hoje eu quero abrir meu coração para vocês e falar um pouquinho, tá? Quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história, o porquê eu parei e porquê eu voltei. Aí, para mim não me perder, eu fiz um roteirinho aqui para me explicar bem explicadinho para vocês, tá? Então, pessoal, eu fiz aqui para mim não esquecer, para mim poder não deixar de mencionar as coisas que eu acho que foi importante. Para quem não sabe, desde novinha, eu já tinha dado vitiligo. Vitiligo, o médico falava que era por causa da ansiedade. Então, sempre eu fui muito ansiosa. E aí, graças a Deus, eu fui sarada do vitiligo. Eu tinha um vitiligo bem grande aqui assim, mas graças a Deus fui curada. Depois a vida vai passando e a gente não vai se tocando, né? Aí eu comecei a me dar muita crise de ansiedade. Aí depois veio depressão e depois veio crise do pânico. Gente, é horrível. Eu acordava de madrugada, eu tremia tanto, às vezes eu ficava tão ruim, mas tão ruim que eu suava tanto, eu acordava tremendo, suando, e era um trem tão estranho, e não tem nada a ver, gente, com o lado espiritual. O espiritual ajuda muito, a religião ajuda muito, Deus ajuda muita gente, eu creio muito, né, até porque eu sou evangélica, eu acredito muito nas coisas de Deus, só que é uma coisa do cérebro da gente, é o cérebro da gente que fica em desordem, tanto é que eu cheguei a dar agora fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma dor que você já levanta com aquela dor terrível, né? Que você tá dormindo, parece que você capinou uns 10 quintal na madrugada toda, fez faxina, e quando você acorda, você já acorda arregaçada, de tão cansada que você tá. Então, assim, é o ponto pior pra mim, a fibromialgia, porque diante dos médicos não tem cura, né? E eu não consigo mais dirigir tem muito tempo, eu não sabia que era por causa da depressão, da ansiedade, do pânico, eu não sabia, vim descobrir depois fazendo tratamento, né? Tem muitos gatilhos ainda que
eu tenho que qualquer coisa assim que eu vejo que não foi legal pra mim, eu não fico legal, eu fico mais abatida. Então eu fiz um roteirinho aqui, gente, porque vocês viram, né? Pela honra e glória de Deus, 25k. Comecei esse canal por causa de quê? Por causa da minha ansiedade e depressão. Queria fazer alguma coisa para mim não ficar totalmente parada. Então, eu quero agradecer a vocês, né? Porque se eu cheguei aqui foi pela glória de Deus e por vocês, né? Que tá acompanhando e gostando do meu canal. Então, meus amores, eu quero dizer para vocês que vocês sejam todos bem-vindos. As minhas redes sociais são essas aqui, que tá aqui embaixo. Se vocês puderem dar uma hypada aí pra mim, isso me ajuda muito, viu? Ainda mais que é um assunto assim que é de uma abordagem muito difícil pra gente, porque quem tá passando por isso, quem tem depressão, quem tem crise de ansiedade, gente, a gente não gosta de falar sobre isso, a gente ignora. A gente quer ficar quietinha, sozinha, isoladinha. No muito, a gente quer ficar às vezes só com os filhos da gente, mais ninguém. Porque a gente quer isolamento social assim com todo mundo. Então eu coloquei algumas coisas aqui e eu quero ler pra vocês, sabe? Porque eu fiz do meu coração, gente. Então é assim, é um vídeo de coração que eu fiz mesmo pra vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Tem momento que a gente sente alegria. Então, pessoal, eu parei de gravar e por muitas das vezes eu pensava em parar e outras vezes eu pensava, né, de dar pausa, outra hora eu pensava em voltar. Então, eu precisei parar, porque realmente a minha saúde não estava bem, eu tive que tratar meu emocional, né, para me poder continuar, porque eu fiquei, igual eu falei, 2 anos sem gravar. Então, teve um período da minha vida que eu enfrentei uma depressão, fibromialgia, síndrome do pânico. E quem vive isso sabe que isso, gente, não é frescura, gente. Pelo amor de Deus, se vocês conhecem alguém que tem crise de ansiedade e depressão, nunca fala pra pessoa que é frescura, que é falta de Deus. Não fala isso não, porque isso machuca mais a gente ainda. E é uma dor, gente, que a gente sente aqui dentro da alma da gente. Que a gente não sabe de onde que vem. Pergunta por que você tá com depressão? Não sei. Por que você tá com síndrome do pânico? Não sei. Ela só vem. É como se o meu cérebro tivesse dando tipo curto, sabe? Então, assim, isso a gente vai isolando as pessoas. Por quê? Você não quer ficar só falando de dor, de tristeza. Ninguém quer ficar te ouvindo também, você ficar falando só isso, né? As pessoas querem estar com pessoas alegres, contagiantes. E você não tá nesse momento de estar dando isso que a pessoa quer. Então, pelo menos no meu caso, eu precisei ter isolamento social com todo mundo. Eu isolei de todo mundo, eu fico isoladinha, quietinha dentro da minha casa. Quando eu vou pra roça, eu fico lá, faço meus videozinhos. Com muita alegria pra vocês, com todo o meu coração. Mas aquela coisa ainda assim de sair, ter aquela coisa social, eu ainda sou meio travada nisso ainda, sabe? Não vou mentir pra vocês não, ainda é um pouco difícil, né? Isso não é frescura, viu, gente? Tem hora que dá até falta de ar, assim, quando a ansiedade vem, sabe? Agora, a fibromialgia, gente, a gente tem que lutar todo dia, porque é uma coisa que você levanta e dorme com ela. Não tem como você validar ela, porque ela realmente existe. A dor, ela vem do seu cérebro, o cérebro que fica mandando o dispositivo de dor. Aí é dor nas mãos, dor nos pés, dor no quadril, você vai dormir, você dorme, você vira de um jeito, você vira de outro, todo jeito dói. Então, assim, é uma coisa assim que eu até falo, gente, não é de Deus. É muito triste. Aí, teve dia que eu tive que gravar, que pra mim gravar, que era impossível de gravar. Mas, como eu queria muito gravar, e eu não queria mais desistir, pra mim já era uma vitória eu ir lá e fazer um vídeo, nem que fosse assim, ó, de 10 minutinhos, entendeu? Porque pra mim, já aquilo ali já era uma vitória, eu levantar e dar um sorriso e conversar com vocês. Porque eu tô tentando ir lá e responder todo mundo nos meus comentários, gente. Porque aquilo ali pra mim tá sendo um renovo. Eu vou lá, eu tô conhecendo gente nova, tô fazendo tantas amizades novas ali, que pra mim, às vezes, tá sendo assim, um motivo, uma inspiração de eu fazer mais vídeo. E às vezes pessoas de fora, que a gente nem conhece, dá umas palavras melhor pra gente do que os próprios de casa, sabia? Infelizmente, viu? Porque pra muita gente é frescura, né? Então, assim,
Depressão não é frescura, viu, gente? Só para deixar bem claro para vocês, é uma coisa muito, assim, até perigosa. A virada é fé e perseverança. A gente tem que ter muita fé em Deus e perseverar bastante. Mas mesmo em tempo difícil, gente, Deus nunca soltou minha mão. Mesmo quando eu achava que não ia dar conta, Ele me sustentava. E hoje eu tô aqui batendo 25 mil inscritos. É a prova que a gente pode até parar, mas nunca desistir. Parei por 2 anos, mas não desisti. E pela honra e glória de Deus, tá aí, 25 mil K, que pra mim, gente, já... Eu não faço por dinheiro aqui, gente, de verdade, de coração. Eu nunca comecei isso aqui por dinheiro. Eu comecei pra mim melhorar, pra mim conversar, pra mim interagir, fazer amizade. Porque parece que as pessoas ao meu redor não estavam me entendendo. Tipo assim, você não tem coragem de desabafar com as pessoas, assim, pode conversar com a pessoa, você não tem essa coragem. E às vezes com a pessoa lá de fora você tem, às vezes tem mais essa abertura, né, pra tá falando, né? Então isso me fortaleceu bastante. E eu também quero agradecer cada um de vocês que ficou aqui, que chegou, que depois que me manda mensagem. Gente, lá na Rede Vizinha, tanta mensagem linda que eu recebo, áudio de bom dia, como que você tá, Lili? Lili, não sei o que lá, me mostra as coisas também delas, do dia delas. Eu tenho 2 redes vizinhas que vocês podem ir lá, gente, também, viu? Se inscreve lá também, que vocês também vai me ajudar bastante lá, vocês se inscrevendo lá também. Quero fortalecer meus 2 canais lá também. Quero que vocês me ajudem lá também. Então, assim, gente, eu quero agradecer muito a Deus, agradecer cada um de vocês. Eu escrevi aqui porque eu não quero deixar de lembrar, gente, tá? Vocês desculpem aí de eu estar lendo, mas é porque minha cabeça, como a gente toma muito remédio, remédio pra dor, remédio pra dormir, tanto remédio, a cabeça fica ruim, né? Então, assim, se você tá me assistindo aqui, gente, também, e enfrenta dor, depressão, ansiedade ou qualquer batalha silenciosa, saiba que você não está sozinho. O processo é difícil, mas ele não é o fim da história, viu? Isso eu posso falar por experiência própria minha. E aí eu quero fazer também, gente, um agradecimento. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não posso falar nada pra ninguém que eu tô com depressão, porque o povo vai achar que né? O povo tem essa mania de achar, né? Ou então a gente também no psique, né? A pessoa acha que a gente também é meio da cabeça, né? Gente, isso tudo é autoajuda. A gente tem que ter essas ajudas. Um dia eu saí ali fora, eu até acabei de gravar lá agora, a entrada do vídeo, na casa da vizinha. Eu saí ali fora, gente, eu tava tão ruim, tão abatida, tão ruim, mas tão ruim. Tava ardendo meu peito de dor. Nesse dia eu tava péssima. Minha vizinha ali de frente, ela olhou pra mim, me deu um sorriso, falou, minha vizinha, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho. Gente, ela percebeu que eu não tava bem. E eu tinha emagrecido muito, muito amarela, muito pálida. E fazia muitos dias que eu não saía nem daqui de dentro de casa. Não gravava vídeo, já tinha muito tempo, já tinha mais de ano que eu não gravava. E ela, senta aqui, vizinha, vamos conversar um pouquinho. E ela foi conversando, ela foi me ganhando, gente, essa vizinha. Então eu sou muito grata a Deus de ter posto ela no meu caminho esse dia, eu nunca esqueço. Foi uma palavra tão boa que ela me deu, sabe? Sem saber de nada. Não perguntou nada, não sabia de nada, mas ela percebeu que eu não estava bem e quis me dar tipo assim, uma ajuda assim, com as palavras boas. Porque Deus envia gente com palavras para acalentar nosso coração, né? Então, gente, eu quero assim que vocês prestem bastante atenção se tiver uma pessoa que tiver com depressão, crise de ansiedade, pânico, porque, gente, eu vou falar pra vocês o que eu passei, não desejo pra ninguém, não desejo pra ninguém, porque é muito triste. Eu comecei, igual eu falei pra vocês, gravar vídeo, nunca na minha vida foi pensando em ganhar dinheiro, foi só pra mim ter esse entretenimento que eu tô tendo, já por eu estar com muita ansiedade. E hoje eu tô batendo 25 mil K, eu fico muito feliz e continuo falando pra vocês, não é por dinheiro, nunca fiz por dinheiro, nunca fiz assim pra falar assim, eu quero ganhar, não, gente, eu tô aqui pra mim fazer um entretenimento, sabe? Pra mim mostrar assim, um pouquinho da minha vida pra cada um de vocês, pra dar um incentivo também pra vocês. E a gente é fraco, a gente é falho,
Mas Deus é todo poderoso, Deus tem poder de mover, de curar, de restaurar, de renovar. Então, assim, eu tô muito feliz também porque eu tô fazendo um tratamento e esse tratamento tá aliviando muito, muito as minhas dores. Eu, graças a Deus, hoje, assim, ó, eu sinto uns 20% de dor só do que eu sentia antes com esse tratamento que eu tô fazendo. Aí eu tomo os remédios que a gente tem que tomar, porque no começo eu não quis, eu achava que eu não precisava, né? Não precisava de tomar os remédios, só porque quem tem fibromialgia tem que tomar remédio, quem tem depressão tem que tomar remédio, porque o cérebro fica dando os curtos lá dentro, é onde que a gente fica ruim. Então a gente tem que pôr tudo em ordem, né, gente? A gente precisa dos remedinhos para poder funcionar melhor o cérebro da gente. Então, a gente, quando perceber que tá indo pro quarto, que tá dando aquela tristezinha, vaza do quarto, porque o quarto é o nosso refúgio da depressão. Então, quando você estiver vendo que você tá indo pra lá, ou que tem algum parente, algum conhecido seu, que quer só quarto, tira de lá, gente. O quarto é o lugar que é onde a pessoa mais fica depressiva. Então, assim, é isso aí, meus amores, que eu queria falar pra vocês, tá? Quero agradecer do fundo do meu coração os 25 mil inscritos. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo. E quero também, gente, falar pra vocês assim que... Então, pessoal, vocês não deixem pessoas assim no quarto. Agora, gente, eu vou falar uma verdade. Gente, meus filhos, meu esposo, pensa, é uma benção de Deus. Meu esposo, gente, meus filhos, não posso reclamar de nada. Meu esposo, ele me ajuda, na época da depressão, ele me ajudou demais da conta, né? Qualquer marido que ajuda assim, não, gente, ele fazia comida, lavava vasilha, porque eu não conseguia lavar, porque minhas mãos, por causa da fibromialgia, era como se tivesse quebrado os dedos, era, não, gente, nem eu não tava entendendo o que eu tava sentindo, foi tanta coisa ao mesmo tempo, foi um processo tão difícil, e meus meninos, tudo do meu lado, meus filhos, é uma benção, sabe? Graças a Deus, é de casa pra igreja, da igreja para casa, faz faculdade. A Rebeca agora esse ano ela formou, né? Por isso que a gente mora aqui em Goiânia, a gente vai pra roça, mas a gente mora aqui em Goiânia também. E vai, fica lá, fica aqui, fica lá, e a roça aqui, nós aqui na roça, a roça lá. E é assim, mas não tem nada a ver familiar, graças a Deus, porque eu sei que muita gente passa por esses problemas familiar, né? O meu problema, igual eu falei, se me perguntar, eu não sei. Não sei da onde que surgiu, onde começou. Eu sei que começou com 15 anos e eu dando já os primeiros sinais, que foi o vitiligo. Vitiligo é por ansiedade, né? E aí eu fui descobrindo depois que é vitiligo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aí até chegar na fibromialgia. Mas eu quero agradecer, gente, demais, demais, demais a paciência que o meu marido teve, meus filhos teve comigo, porque eles foi muito companheiro comigo, muito, uma gracinha, gente. Então eu não posso reclamar. Graças a Deus, Deus me deu uma família maravilhosa, linda, que eu não posso falar nada, não tem nada para falar, só agradecer, porque Deus é perfeito em tudo que faz, né? Então é isso aí, meus amores, muito obrigada a vocês que ficou comigo até no final. Vocês viram aí que eu fiquei muito feliz. Aí eu só quis explicar por que eu fiquei esses 2 anos sem gravar, porque muita gente vai lá na rede vizinha pra perguntar e eu tinha que dar essa explicação, né? Mas tá aí. E, gente, não esquece, vai lá e me segue lá nas 2 redes sociais, tá bom? Muito obrigada a vocês e fica com Deus. Até o próximo vídeo.